Um amigo nos comentários do vídeo pediu um teste, que a dúvida dele, a curiosidade dele é a minha também, eu acho que de muita gente. Fazer um teste com uma LiFePO 4 versus contra, vamos dizer assim, uma bateria de chumbo ácido. No caso aqui eu tenho uma Moura Solar de 111 amperes. Embora pareça um teste desigual, a Moura deve ganhar, porque a LiFePO 4 é só uma de 30 amperes, devido à profundidade de descarga de cada uma, não deve dar tanta diferença assim. Vamos primeiro aqui para a Moura Solar, as especificações. Esse é o modelo 12MS111, então ela pode entregar 111 amperes. Porém, ela só entrega esses 111 amperes em C120. O que seria isso? Tu pegar a potência nominal dela, 111, dividir por 120, que é o número de horas, que vai te dar 0,92 amperes. Dependendo da carga que tu aplicar nessa bateria, ela vai te fornecer amperagem descrita, mas esgotando ela totalmente. E aí que vem o pulo do gato. No próprio site da Moura Solar está escrito aqui, melhor bateria estacionária 12 volts de chumbo do Brasil, aditivo de carbono. Lá no final, tendo durabilidade estimada superior a 2,7 anos, mais ou menos 1000 ciclos, com descarga diária de até 20%. Se tu descarregar mais que isso, tu não vai ter essa vida útil estimada de 1000 ciclos, ou 4 anos, aqui diz, com 15% de descarga. Então, se tu descarregar mais que 20%, ela não vai durar os 1000 ciclos. Isso sem contar a questão de corrente de descarga, como eu falei antes, e questão de temperatura também, que influencia muito nas baterias. E daí nós entramos na questão da tensão. Como é que eu sei quantos por cento eu esgotei dessa aqui, como não tem um BMS para a gente monitorar, como a LiFePO 4, esse aqui o BMS Smart. Daí eu peguei essa outra tabelinha, 20% dessa bateria, ela teria que estar com 12,3 volts. Quando chegar a 12,3 volts, então ela entregou uns 20%. Se eu descarregar 30%, que é o máximo aconselhável para as baterias estacionárias, ela deveria estar com 12,2 volts. E aqui já tem o número de ciclos. Em questão lá de 1000 ciclos, se eu descarregar 10% a mais, no caso 30% de descarga, ela já cai para 600 ciclos. Se eu descarregar 50%, vamos aqui, 12 volts, descarreguei 50%. Ela vai durar menos de um ano, 300 ciclos. E se eu descarregar 80%, 180 ciclos. Aqui atrás eu tenho uma tabelinha para vocês verem. Se eu fizer descarga contínua nela, deixar aqui do lado a tabela que vem na própria bateria aqui, ela vai durar 150 ciclos se eu fizer descargas profundas. Então a chumbo ácido estacionário, o problema maior dela é isso. Descarregar muito dela, descarga profunda, ferra com a bateria. O próprio manual da bateria da Moura Solar, essa aqui que é a mais indicada para sistema fotovoltaico, está discriminando essa questão aí de durabilidade e profundidade de descarga. E em relação à LiFePO 4, os fabricantes estipulam aí um DOD, a profundidade de descarga de até 80%, não vai afetar na vida útil dela. Então tu pode descarregar bastante ela sem comprometer a vida útil. Isso eles dizem. E outra questão muito boa da LiFePO 4 que eles dizem, os fabricantes dizem, que tu pode descarregar em 1C. O que seria isso? Tu pode descarregar na potência máxima nominal dela uma carga contínua. Então no caso dessa aqui de 30 amperes, eu posso puxar dela numa pancada só, continuamente 30 amperes. Coisa que se eu fizer com uma bateria dessa aqui, de 100 amperes, vamos dizer, puxar 100 amperes, meu amigo, ela abre as pernas logo nos primeiros minutos, porque a tensão dela vai cair lá, o inversor vai desligar ou as células vão começar a aquecer. Então é 2 pontos crucial da LiFePO 4 que ela ganha, em questão de profundidade de descarga e corrente que tu pode botar em pico dela, que teoricamente é a mesma da potência nominal que ela está estipulada. Mas vamos agora para um teste na prática. O que eu vou fazer? Já carreguei a bateria Moura Solar, está em plena carga. Vamos deixar essa aqui de lado, não vamos fazer nada com ela agora. Vamos só na Moura Solar aqui, Eu carreguei ela, está completamente, está full aqui, carreguei com o nosso carregadorzinho aquele, top. Vamos desligar, ela vai ficar desligado ali, Off, desligou. E vamos tirar esse carregador e vamos fazer um teste que até nós já fizemos naquela LiFePO 4. Mas vamos refazer de novo agora com as duas e vamos ver o que essas duas baterias vão entregar, se vão entregar coisa parecida ou muita distinção de eficiência no final do teste. O nosso teste consiste em gelar essa água aqui, ou congelar essa água que está na temperatura de 20 graus. A ligação aqui na bateria é simples, coloquei esse wattímetro para a gente fazer o monitoramento, coloquei esses conectores para ficar bem apertado aqui, para não ter perigo.
E a ligação vai ser a mesma aqui, ó, temperatura ambiente, ó, 21 graus. Já vamos começar a marcar aqui o tempo, ó, no nosso cronômetro. Começou a marcar e já vamos ligar a geladeira. Ela vai dar partida, eu já marquei aqui para ela ficar em 21 graus negativo, então ela vai ficar no modo de menor temperatura. E vamos ligar, logo que ela ligar, vamos ligar o modo turbo. Então vamos tentar fazer funcionar ela o máximo possível, puxando energia, e nós vamos ver a corrente. Ó. Aqui está puxando agora 1 watts, 2, 19, ó, deu a partida. 37 watts, 40 watts, vocês já viram aquele outro vídeo, né? Qual é o consumo dessa geladeirinha. Mas nós vamos acionar o modo turbo agora, ó. Turbo, e daí sim nós vamos puxar bastante energia. Saiu de 12,67, né, a bateria. Vamos ver então depois, quando começar a cair a tensão, a gente vai fazendo uma análise de quanto puxou da bateria. Mas não vamos esgotar ela mais do que 12 volts, que seria o quê? 50% da carga dela, que é muito mais do que o aconselhável pelo fabricante tu esgotar. Com o modo turbo acionado, já faz 3 minutinhos e 40 segundos, ó, a carga está puxando 5,5 amperes, 67 watts,8. E a tensão, ó, já caiu para 12,3. Mas vamos tocar, né? 3 minutinhos, com essa carga ela já deu uma queda de tensão. E se eu seguisse ao pé da letra aquela tabela de descarga de 20%, né, que seria em 12,3 volts, e configurasse o controlador ou o inversor para desligar em 12,3, em 10 minutos agora já teria desligado. Porque já está em 12,25, 12,22 no atímetro, então está batendo. A bateria em si está com 12,2 volts agora em 10 minutos com a carga de 5,3 amperes. E não é uma bateria velha isso, pessoal, uma bateria que já tem 1 ano, sim, mas deve ter, eu acho, no máximo 10, 20 ciclos, porque estava na nossa escudeira e estava sendo usado muito pouco. Essa e outra bateria, são praticamente novas essas baterias. 34 minutos de teste, corrente de consumo de 4,5 amperes, 54 watts, e a tensão da bateria estabilizou em 12,12 volts. Ela teve uma queda de tensão no começo, mas faz um bom tempo que está estável em 12,12 volts. O teste já chegando a 3 horas aqui, tá? E já puxamos da bateria 152 watts hora. Porém, aqui ele está marcando só a corrente instantânea que eu estou puxando dela. Quantos amperes eu puxei dessa bateria? E quanto eu posso puxar? Como eu falei, a estacionária é um pouquinho mais complicado do que uma bateria lítio, LiFePO4 dessas outras, porque ela tem várias atenuantes. Sigam o meu raciocínio aqui para nós saber quanto realmente a gente tem que puxar dessa bateria, pode puxar, e a porcentagem dela, porque ela está marcando agora aqui 12,07 volts. Se eu for pela tabela de descarga, eu já extraí quase 50% dela. Então nós vamos saber em que C, curva de descarga, capacidade de descarga, o pessoal fala nisso aí, em que C nós estamos fazendo a descarga nessa bateria para nós saber realmente quanto ela pode entregar e quanto eu posso extrair dela com essa amperagem que eu estou puxando, com essa curva de descarga. Para isso, acompanhe aqui do lado a tabela da própria Moura, para a gente ver em que curva a gente está fazendo a descarga dessa bateria. Aí vocês estão vendo aí, ó, C1, C2, C3, C4, C5 e por aí vai. Nós estamos puxando 4 amperes aqui, ó. Aqui já tem uma tabela pronta deles, ó. C24, bem baixo aqui, ó, na 12ms 111. Eu estou puxando então aqui C24, 4,5 amperes então. Eu estou fazendo uma descarga em C24. O que é esse C? C é como se fosse a curva de descarga, capacidade de descarga. Então tu pega esse C, que é a potência nominal dessa bateria, então ela é 111 amperes, e divide por esse 24, que vai te dar então a corrente que tu pode extrair dela continuamente e a potência em si que ela realmente vai te entregar depois no final de tu esgotar toda a bateria, até os 10,5 volts. E nessa tabela nós temos aqui, ó, no C124, na nossa Moura 12ms 111, em potência em watts que eu estou puxando dela 59,8, então posso puxar 59,8, 4,5 amperes. Como nós estamos puxando 4, então nós temos então uma curva de descarga em C124. Agora nós vamos aqui para quantos amperes essa bateria fornece nessa curva de descarga. Aí nós já vamos para essa outra tabelinha que ela vai te fornecer quantos amperes realmente ela pode fornecer. No caso aqui a nossa bateria, ó, em C24, desculpe, ela vai fornecer 108 amperes. Então eu posso extrair dela continuamente por 24 horas 4,5 amperes, que no final ela vai
me entregar 108 amperes, esgotando completamente. Mas aí a gente entra na questão da profundidade de descarga, né? 20, 30%, que é o mais aconselhável. Então, com isso, a gente sabe que a gente tem 108 amperes, na verdade, dessa bateria, nessa curva de descarga C24. Então nós vamos pegar os 108 amperes, que é o que ela fornece nessa curva de descarga, e vamos fazer aqui vezes 30%, vezes 30%, que me dá 32,4. Então em 30% de descarga ela tem que me entregar 32 amperes. Se tu fizer em 20%, como diz lá, é muito menos que isso. Então ela já passou das 3 horas de teste e ela nos forneceu 159 watts-hora. Mas quantos amperes dá isso? É bem simples da gente saber, ó. Vamos pegar então aqui os 159 watts-hora e vamos fazer a divisão pela tensão, 12,7, igual, me entregou 12,5 amperes-hora até o momento. E vamos ver como é que está nosso gelo nessas 3 horas em funcionamento. Olha aí, ó, já criou uma casquinha, mas não congelou bem ainda, ó. Tá geladinho, mas tem muito ainda para fazer um gelo sólido. 5 horas e 8 minutos de teste, a geladeira no turbo todo esse tempo. Chegou a 12 volts a bateria, aqui no watímetro 11,97 e já nos entregou 258 watts-hora, que dividindo por 12 vai dar 21 amperes, que nesse caso já daria agora 20% de descarga dessa bateria, que é o aconselhável para ter uma vida útil de ciclos mais prolongada nesta bateria. Pelo correto, nessa tensão já era para parar o teste, né? Parar o consumo dela para não ter uma descarga excessiva. Mas eu vou deixar mais um pouco para ver se eu vou conseguir tirar os 30 amperes dessa bateria. Como eu disse, não é uma bateria velha. A carga que está puxando de agora praticamente só de 4 amperes no modo turbo, 47 watts, já está praticamente congelado tudo ali dentro. Mas a tensão está caindo mais do que se esperava. Teoricamente aí um inversor, alguma coisa que tivesse configurado para 12 volts já teria desligado. Mas nessas 5 horas agora e 13 minutos, ó, já fez gelo, ó. Já está bem gelado, conseguiu fazer um gelinho. Não está bem o gelo sólido ainda, possivelmente ele está com água ainda, mas fez gelo. E a pergunta que fica é, se ela com os 12 volts chegou agora, me entregou 21 amperes só, ela entregaria os 108 amperes que ela promete nessa curva de descarga até chegar aos 10 volts e meio? Até era de se testar, mas eu não vou esgotar essa bateria, que senão eu vou ferrar com essa bateria. Eu vou deixar rodando mais um pouquinho, só para até chegar aí pelos 11,5 volts, mas eu já teria que finalizar esse teste nessa situação aqui, ó. Então ela entregou 20% até chegar aos 12 volts, que teoricamente era para ter entregado já praticamente 50 amperes. E não é uma bateria velha, cara, é uma moura solar com muito poucos ciclos, mas mesmo assim, com a carga de 4 amperes, a tensão caiu bastante nessas 5 horas e 17 minutos de teste. Chegou a 8 horas de teste, a nossa bateria entregou 392 watts-hora, onde dividido para a tensão nominal da bateria de 12 volts, dá 32,6 amperes, que seria então 30% da capacidade nominal dessa bateria. Vamos desligar porque o negócio já até está congelado ali, vamos ver quanto vai se manter. Ela vai dar uma restaurada agora aqui, ó, 11,97, 98, normal do chumbo ácido, né? Ela vai restaurar um pouquinho, mas então descarregamos 30% da capacidade dessa bateria. Vamos ver quanto ela vai restaurar, deixando ela um pouquinho parada agora. Mas esses 32 amperes, no caso 393 watts, manteve em funcionamento por 8 horas essa geladeira, no modo turbo, onde nessas 8 horas deu para fazer um baita de um gelo, ó. Embora não esteja tão sólida, tem umas gotas d'água lá ainda. Passou uma meia horinha e ela está mantendo aqui, ó, 12,06 volts, 12,09. Essa tensão é como se ela tivesse sofrido uma descarga aí de mais de 40%, quase 50%. No caso, 12 volts pela tabela seria uma descarga de 50%, o qual, aqui pela tabelinha que ela diz que uma descarga contínua todo dia desses 50%, ela teria 300 ciclos. Descarga entre 40%, 12,1 volts, 400 ciclos. Então,
Mesmo essa descarga de 30% que foi aplicada ainda foi demais para a questão de vida útil dessa bateria aí. Mas é como diz outro, é uma bateria que eu já tenho 1 ano e pouco, nunca forcei ela na descarga, praticamente sempre ela nunca baixou de 12 volts, mas é uma bateria de chumbo ácido que estava usando dentro da van, então não posso garantir que ela esteja na plena saúde dela. E vamos começar o teste agora com a LifePo 4. Temperatura da água aqui já está tudo descongelado, 20 graus também. Temperatura ambiente 22 graus. Vamos ligar a geladeira aqui, vai sair do zero, vai marcar no atímetro também, a ligação é essa aqui. Ó. Vai ligar agora aqui e vamos tocar ficha. Ligando o modo turbo para o motor exigir o máximo possível dessa bateriazinha também. E essa aqui nós conseguimos acompanhar pelo BMS Smart a potência, tá? Quanto está de carga, então vamos extrair 80% dessa aqui. A qual agora está consumindo 73,9 watts, aqui está marcando 75, uma corrente de 5,76 amperes, aqui 5,6, então está batendo. Tensão 13,2, aqui está marcando 13,16. Aqui no app está marcando 21,9%, então quase já chegou aos 80% de descarga, mas ele já descarregou isso aí. Por quê? Ó? Vamos aqui, ó, já está com 316 watts hora, 316 dividido pela tensão 12,7, igual... já nos entregou 24,8 amperes. Se essa bateria de 30 amperes vezes 80% de descarga, 24 amperes, então ela entregou seus 80% de carga. Em 6 horas e 4 minutos. Vamos parar o teste que ela já entregou os 80%. E a geladeira fez o gelo, mas teria que deixar muito mais tempo para ele fazer o gelo sólido. Ali, ó. Conferir a tensão depois dos testes. A LifePo 4 com 80% de descarga manteve em 12,8 volts, que é a tensão nominal. Essa aqui já deu uma descansadinha desde ontem, vamos ver se restaurou a tensão. 12,1 com a descarga de 30%. E aí, o que vocês acharam do teste? Foi satisfatório, não foi? Matou a curiosidade de vocês aí? A minha curiosidade, eu digo, eu já sabia o que ia dar. O pessoal sempre está perguntando, e isso é em tudo que é grupo por aí, e para mim já me perguntaram várias vezes, quantas baterias chumbo ácido uma LifePo 4 da mesma potência substitui? Eu vou tentar responder pelo que eu entendo, tá bom? Aqui vamos dizer, eu tenho uma bateria de chumbo ácido de 100 amperes. Ela pode me entregar os 100 amperes. Eu esgotando ela totalmente, ela pode me entregar. Questão de profundidade de descarga, isso é outra coisa, tá? Mas vamos lá, 100 amperes de chumbo ácido, dentro daquela tabelinha lá, se eu puxar menos de 1 amperes, tudo lá, ela vai me entregar até os 111 aqui, correto? Se eu tiver, por exemplo, uma de 100 amperes LifePo 4 aqui, ela vai me entregar os 100 amperes. Eu posso extrair os 100 amperes dela, só que a regra da LifePo 4 é um pouco mais flexível. Eu posso extrair 80% sem ter risco de danificar a bateria em curto espaço de tempo. Já essa aqui, se eu extrair os mesmos 100 amperes, pode ser que dali a pouco, daqui a uma semana, um mês, ela se entregue, tá? Isso é um fato. Eu já tenho outras baterias ali, então eu sei do que eu estou falando. Então, na questão de quantas baterias uma LifePo 4 substitui de chumbo ácido, é só na questão de profundidade de descarga. Porém, nessa questão de profundidade de descarga, a LifePo 4 dá uma surra na chumbo ácido. Vocês viram, eu esgotei 30%. A própria fabricante da Moura Solar diz, para te ter uma vida útil de 1000 ciclos, 20%, que seria 22 amperes. Essas aqui já da Litocala, não até estou falando o nome, mas pode ser qualquer célula. Ela me dá lá no próprio site, vou deixar aqui do lado, ó, me dá que o DOD, se eu fizer de 80% dessa célula aqui de 30, ó, ela vai me dar em torno de 4000 ciclos. Mas não quer dizer que eu preciso descarregar 80%. Quanto menos eu descarregar, melhor. Mesma coisa que essa aqui. Se tu descarregar 15%, ela pode te dar mais de 1000 ciclos. Só o que ninguém fala, e isso é um fato, vai acontecer. Quem tem celular, câmera, tudo que é coisa que usa bateria de lítio vai saber. Eles te dão aqui 4000 ciclos, 1000 ciclos. Só que eles não dizem a perca de eficiência que vai ter também. Eu tenho baterias ali estacionária Freedom com 5 anos. Está em funcionamento ainda, só que elas me entregam autonomia lá no chinelo. Um exemplo é a mesma coisa dos carros elétricos, um exemplo, tá? Não vou citar nome aí, mas eu já vi o manual ali de garantia. Eles te garantem que é 5 anos, 6 anos garantia das baterias. Uau, daí tu compra um carro 6 anos. Só que lá nas letrinhas miúdas tá que esses 5 anos, ainda a bateria pode estar ainda te entregando 60%.
Vamos dizer, tu pegou um carro que faz 100 km com a carga de bateria. Daqui até 5 anos tu pode estar fazendo 60 km, mas tá na garantia ainda, entendeu? Mesma coisa uma bateria dessa aqui, chega um ponto que ela não vale a pena tu tá carregando. Aquelas Freedom que eu tinha lá, que eu carregava na Duster, chegou um ponto que eu carregava e ficava 1, 2 horas a geladeira funcionando, aquela geladeirinha, e abria as pernas. Não valeu mais a pena carregar ela. Então nessa questão que a gente tem que ver, isso aqui vai durar 4.000 ciclos? Duvido, tá? Com eficiência na descarga, de eu estar extraindo, por exemplo, seus 24 amperes que ela está aqui como nova, duvido. Daqui a talvez 1.000 ciclos ela está me entregando 21, 22, 20 e poucos. Então isso aí que a gente tem que levar em conta. Então nessa aqui, como tem um ciclos muito maior, uma profundidade de descarga muito maior, sempre vai ganhar da chumbo ácido. E outra coisa é o seguinte, ó, 27, 28 quilos aqui, meu amigo, ó, para mim poder extrair corretamente, vamos dizer, 20, 30 amperes, tá? Vamos deixar por 30%, 30 e 34 que nós extraímos. Mesmo assim, é para dar uns 500, 600 ciclos, né? Essa aqui, 3 kg para mim poder extrair 24 amperes. Se eu for seguir a tabela desse aqui de 20% para 1.000 ciclos, eu posso extrair 22 amperes dessa bateria. Nessa aqui, se eu for seguir o que diz o fabricante, 80%, eu consigo extrair 24 amperes. E aí? Tu quer ficar na tabela descrita pelos fabricantes, qual é o que tu levaria? Com certeza essa aqui. E outra coisa, essa aqui funciona em 12, a tensão nominal é 12.8. Vocês viram que quando chega na tensão nominal, praticamente ela entregou a capacidade dela que é estimada. Essa aqui, 12 volts, vocês viram ali, entregou, vamos dizer, 30%. Vamos dizer que ela esteja meio surrada já, uma em 12 volts, quando chegar já entregou 50%. Que não é bom descarregar nada mais que isso, nem a pau, tá? Essa aqui em 12.8 já entregou seus 80%. Perfeito. Então todas, quando chega na tensão nominal, entregaram o que é para entregar. Não é bom esgotar mais que isso. Essa aqui, se eu puxasse mais energia dela, meu amigo, com certeza eu ferraria essa bateria. Essa aqui, eu poderia até tirar os 30 amperes dela, como eu já fiz teste, deu 28, 29 amperes, mas a vida útil dela seria comprometida. Então não adianta eu te dizer, uma dessa aqui substitui tanto dessa em questão de amperagem. Vai substituir em questão de profundidade de descarga e vida útil que vai ser infinitamente maior. Agora, se eu colocar uma de 100 amperes aqui do lado e outra aqui do lado, em questão de peso, tamanho, profundidade de descarga e vida útil, tu pega isso aqui e tu bota fora. Eu vou fazer esse outro teste. Eu tenho essa outra moura solar ali, novinha, tá carregadinha. Eu vou botar as duas lado a lado e uma de 105 que deu 102 amperes. Inclusive eu estou montando outro packzinho ali de 105 amperes. Vou colocar lado a lado com aquele testador de baterias, daquele da Tosh. E vou botar descarregar até a tensão nominal de cada uma. Então vou carregar as duas. Vou colocar a LiFePO4 descarregar até os 12.8 volts, que é a tensão nominal dela, que seria os 80%, e essa aqui descarregar até os 12 volts. Vamos ver qual entrega mais potência final em amperes e em watts-hora. A gente faz essa questão aí, essa soma de ampere. Para aí. Ampere, perfeito, mas o ampere varia conforme a tensão. Se eu pegar então a chumbo ácido de 100 amperes, um exemplo, vamos dizer que eu posso esgotar toda ela. 100 amperes, tensão de 12 volts. Chegou nos 12 volts e esgotou. 12 vezes 100, 1.200 watts-hora, ok? Se eu pegar uma LiFePO4 de 100 amperes, que a tensão nominal é 12.8, então ela vai me entregar 1.280 watts. Então aí eu já tenho uma performance maior por causa da tensão. Quanto maior a tensão, menor a corrente, mas como a gente está falando em correntes iguais, então a potência, a tensão tu soma com a corrente, vai te dar potência em watts. E a gente tem o costume de falar sempre em ampere, 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 quantos ampere consome? Mas os equipamentos não consomem ampere. O ampere é uma questão da corrente que vai passar, que vai variar conforme a tensão. A tensão varia, o ampere pode subir ou baixar, mas a potência em watts do equipamento vai ser sempre o potência em watts. Mas esse vídeo aí talvez não tenha ajudado muita coisa em relação a você saber qual bateria é mais propícia ou não. É só nessa questão aqui, ó. É muito maior, eu posso extrair muito pouco dela, é bem menor, eu posso extrair bem mais energia dela e em vida útil só o tempo vai dizer. Essas aqui eu sei que a gente não tem durabilidade. Não tem durabilidade com eficiência e autonomia a longo prazo. Pode durar 3, 4 anos? Pode. Meu exemplo é aquela ali minhas Freedom. Tá ali, eu consigo extrair energia delas, só que uma bateria que me entregava praticamente, vamos dizer, 700, 800 watts-hora com a carga, tá me liberando agora, ó, aqui 50, 100. Às vezes eu colocando as duas junto, então fica totalmente inviável, tá, galera? Então, pessoal, se gostaram do vídeo, curtem, deem um joinha, comentem e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu!